Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Estou aqui de novo, evangelista Marcos Barbosa, e quero vos deixar uma palavra de Deus ao seu coração neste dia. Eu creio que Deus irá falar conosco. Meus irmãos, abra as vossas Bíblias no livro de Neemias, no seu capítulo 4, versículo de número 7. Eu gostaria de ler junto com você um texto da palavra de Deus, que se encontra em Neemias, capítulo 4, versículo 7, que nos diz assim o texto da palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Algumas traduções vai dizer que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Um texto muito conhecido da palavra de Deus, aonde nós vemos no livro de Neemias, que fala sobre fechar as brechas. Meu irmão, minha amada irmã, nesta tarde, fechar as brechas é eliminar da nossa vida tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Fechar as brechas significa eliminar da nossa vida tudo que tem servido como base legal para a ação do demônio, para a ação maligna. Fechar as brechas, tampar as brechas, é não dar espaço para que o inimigo venha, aleluia, agir contra nós. Nós vemos neste texto muito conhecido da palavra de Deus, aonde Neemias ele escreve, porque o autor deste livro é Esdras e também Neemias, que traz por tema deste livro a reedificação dos muros de Jerusalém. Foi escrito cerca de 430 anos antes de Cristo. O conteúdo do livro então nos traz a reedificação dos muros de Jerusalém. Quem nunca ouviu falar sobre a reedificação dos muros? Porque muro fala de proteção. A cidade estava com seus muros destruídos, as suas portas queimadas. Então Neemias, ele escreve este livro no propósito, primeiro, como epílogo da história pós-exílica de Judá, iniciado no livro de Esdras, e dois, para demonstrar o que Deus fez em favor dos remanescentes judeus através da liderança poderosa de Neemias e Esdras durante a terceira etapa da restauração exílica. Então nós vemos nesse contexto, escrito por Esdras e por Neemias, mostrando o favor de Deus para os remanescentes, para aqueles que haviam ficado em Jerusalém. Louvado seja Deus, aleluia. Nesse tempo da história onde Jerusalém estava destruída, os seus muros derrubados, as suas portas queimadas, a Bíblia diz que Deus levanta um homem por nome de Neemias, que por sua vez o seu nome significa consolo do Senhor, ou
Deus consola. Neemias significa consolo do Senhor, ou Deus consola. Nesse tempo que os muros estavam caídos, as suas portas estavam queimadas, Deus levanta este homem por nome de Neemias. Nessa passagem, meus irmãos, nós vemos a palavra de Deus nos trazendo um grande ensinamento para as nossas vidas. Nesse tempo chamado hoje, a qual nós estamos vivendo. Aleluia! Nessa passagem, o povo de Israel tinha se afastado da presença de Deus. O povo tinha afastado da presença do Senhor. E o que predominava entre eles era a idolatria. O que predominava nessa época era a idolatria. Após serem advertidos várias vezes pelos profetas, Jerusalém foi invadida e destruída, e o povo levado para escravo. O povo foi levado para o cativeiro, em um cativeiro que durou 70 anos, até que o rei Ciro permitiu que eles voltassem e construíssem o templo e os muros. Nós bem sabemos que Esdras, ele veio na frente e trouxe uma leva consigo e restaurou o templo em Jerusalém. Restaurou o templo para que o povo voltasse à adoração a Deus. Jerusalém estava desolada, Jerusalém estava destruída, seus muros caídos. Muros significa proteção, muro significa segurança. E a Bíblia diz que os muros estavam caídos, as portas estavam queimadas. Uma cidade sem muros simboliza uma vida desprotegida. Uma cidade sem muro significa uma vida desprotegida, sujeita à invasão do inimigo. Uma cidade sem muro, o inimigo entrava e saía a hora que queria. Entenda bem, uma vida sem muro significa uma vida sem proteção. Aleluia, mas que neste dia, a qual o Senhor nos aprove esta palavra, que possamos observar se os nossos muros estão caídos, se os nossos muros estão destruídos. Porque se assim está, irmão, meus amados irmãos, a nossa vida, ela está desprotegida. A nossa vida está sem segurança, sem proteção, sujeita aos ataques dos inimigos. Reconstruir os muros significa fechar as brechas, ou seja, quebrar toda a legalidade que o inimigo pode ter sobre nós e sobre a nossa família. Erguer os muros, levantar os muros, significa fechar as brechas. O pecado, meu irmão, abre portas para a entrada de espíritos malignos, e somente uma decisão seguida de uma atitude de santidade pode impedir que o diabo tenha sobre nós legalidade. Fechar as brechas é eliminar da nossa vida tudo que tem servido como base legal para a ação do inimigo. Sanbalat e Tobias viram que Neemias estava fechando as brechas. Eles observaram que Neemias estava fechando as brechas. Entenda bem. E por isso ficaram furiosos. Eles ficaram furiosos. Meu irmão, se tem uma coisa que levanta a fúria do inimigo, é ele saber, é ele contemplar que nós estamos fechando as brechas, reconstruindo os muros. Louvado seja Deus. Aleluia. Que neste dia possamos reconstruir os muros, trazer de volta proteção para a nossa vida. É preciso reconhecer os seus pecados. É preciso reconhecer que pecamos. Confessar a Deus
e abandoná-los, tomando posse do perdão do Senhor e recebendo a purificação pelo sangue de Jesus sobre a nossa vida. Toda legalidade pode ser anulada pelo poder do sangue de Jesus. Se tem algo que anula o poder, a influência do mal sobre a nossa vida, é o poder do sangue de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas enquanto nos calarmos, fingimos que tudo está bem e que não temos nenhum pecado, Satanás ele continua a agir com toda a força sobre a nossa vida. Entenda bem, atingindo a nossa vida espiritual, atingindo a nossa comunhão com Deus, a nossa vida sentimental, as nossas finanças. É por isso que o texto diz que o inimigo ficou furioso quando soube que os reparos estavam sendo avançados e as brechas estavam sendo reparadas. O inimigo ele fica furioso quando o homem e a mulher de Deus começam a fechar as brechas, começa a impedir a ação do maligno. Louvado seja Deus. É por isso que o texto diz que ele ficou furioso. Sambalate e Tobias ficaram furiosos quando ficaram sabendo que o reparo estava sendo feito, o reparo estava sendo avançado, as brechas estavam sendo fechadas. Meu irmão, neste dia de hoje, comece a fechar as brechas. Aleluia, louvado seja Deus. Comece a tampar as brechas para que o inimigo não encontre, aleluia, nenhum caminho, nenhum espaço para entrar, aleluia, na nossa vida. Feche hoje todas as brechas. Hoje é dia de oportunidade de fechar as brechas, aleluia, que muitas das vezes temos dado para que o inimigo ele entre e faça arruaça. Renuncie o pecado hoje, a falta de perdão, meu irmão, a mentira, o roubo, a ganância, impede que o Espírito Santo habite em nós. Entenda bem, é necessário fechar as brechas para que possamos ter uma vida de vitória, uma vida de bênção na presença de Deus. Fechar as brechas, aleluia. Peça hoje que o Espírito Santo te mostre quais são as áreas da sua vida que precisam ser reparadas. Muitas das vezes tem área na nossa vida que precisa ser reparada, que precisa ser tampada as brechas. Muitas das vezes estamos dando brecha. E o texto vai dizer que nesse tempo, Neemias era copeiro do rei. Neemias servia ao rei, mesmo sendo levado cativo. A Bíblia diz que Neemias era copeiro, ele servia o rei. Mas porém, quando ele ouve a notícia que os seus irmãos trazem de Jerusalém, o seu coração entristeceu por saber a situação que estava Jerusalém, com seus muros derrubados, as suas portas queimadas. Neemias entristeceu o seu coração, o seu semblante caiu. O interessante é que Neemias nunca havia estado em Jerusalém. Neemias não conhecia Jerusalém. Jerusalém era a cidade do sepulcro dos seus pais. Jerusalém era a cidade dos seus pais. Neemias nasceu no cativeiro. Entenda bem, Neemias nasceu no cativeiro babilônico, não conhecia Jerusalém. Mas porém o seu coração estava em Jerusalém. Meu irmão, assim é eu e você. Assim é nós que servimos a Deus. Não conhecemos a Nova Jerusalém, mas o nosso coração tem que estar na Nova Jerusalém. O nosso coração tem que estar na Nova Jerusalém. Por mais que não a conhecemos, aleluia, mas o nosso desejo tem que estar, aleluia,
Louvado seja Deus, em estar na Nova Jerusalém. Neemias entristeceu o seu coração. Ele foi orar e jejuar por muitos dias. Porém o rei, ele percebeu que o semblante de Neemias já não era mais o mesmo. O semblante de Neemias havia caído. E ele pergunta: o que houve contigo, que o teu semblante está caído? Que você está triste? E a resposta dele é essa: como eu posso estar alegre? Como eu posso estar contente sabendo que a cidade do sepulcro dos meus pais, ela está desolada, o seu muro está caído, as suas portas estão queimadas. Nesse tempo Deus levanta Neemias para reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. O povo que estava vivendo em Jerusalém, em torno de 80 anos, já havia se acostumado com aquela situação. Tem pessoas que já se acostumaram com a situação, com o caos, com a perseguição, com a destruição. Meu irmão, mas neste dia eu tenho uma palavra profética da parte de Deus para a tua vida. Nesse tempo de caos, nesse tempo de destruição, Deus está levantando homens e mulheres, aleluia, para reerguer os muros, para restaurar as portas de Jerusalém, aleluia, para trazer segurança, para trazer proteção, louvado seja Deus, para tampar as brechas, aleluia. Deus é fiel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A situação de Jerusalém não era boa, mas Deus estava levantando Neemias neste tempo para restaurar os muros, para restaurar os portões de Jerusalém, aleluia. Seja Neemias nesse tempo, seja um homem, uma mulher de Deus que se preocupa, aleluia, com a segurança e com a proteção. Louvado seja Deus. Comece a fechar as brechas hoje. Comece a fechar, aleluia, as brechas hoje. Louvado seja Deus. Para que o inimigo não tenha acesso, para que o inimigo não entre e não faça arruaça. Neemias neste tempo estava fechando as brechas para que o inimigo não entrasse e não causasse destruição. Fechar as brechas é eliminar da nossa vida tudo que tem servido como base legal para a ação dos demônios. Feche hoje as brechas que muitas das vezes nós temos aberto na nossa vida. Deus está falando com alguém, aleluia, através desta palavra. Meu irmão, eu quero orar com você e por você, para que Deus entre, aleluia, na tua vida, na tua casa, neste dia chamado hoje, e ajude você a tampar as brechas. Ore comigo neste momento. Senhor, sabemos que o nosso inimigo ainda está ao derredor, rugindo como leão, buscando alma que possa tragar, procurando a quem possa devorar. Que possamos fechar todas as brechas, papai querido, quebrar toda a legalidade e nos apresentarmos ao Senhor como obreiros aprovados, que não temos de que se envergonhar e que manejamos bem a palavra da verdade, aleluia. Nós decidimos, Senhor, neste dia, eliminar da nossa vida todo direito, de forma consciente ou inconsciente, e restaurar os muros que nos protegem. Eu oro em nome de Jesus. Pai querido, abençoa, meu Deus, cada ouvinte, cada irmão que está compartilhando, meu Deus, esta palavra.
Pai querido, abençoa o lar de cada família. Pai querido, entra com providência, restaurando, renovando, trazendo saúde, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo o renovo da tua parte, ó Deus de Israel. Abençoa de uma forma especial. Pai querido, cura os enfermos, levanta os caídos, fortalece os fracos, Senhor, para a glória do teu nome. Renova a esperança, renova a alegria, encha de temor e tremor, Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, e seja conosco desde agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva hoje no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber novas notificações, de mensagens que serão postadas para a edificação das nossas vidas. Comece a tampar as brechas hoje. Meu irmão, não dê legalidade, quebra a legalidade hoje. Muitas vidas estão sendo destruídas, porque tem abrido brecha para que o inimigo entre e destrua e traga destruição. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a sua família. Aleluia. Eu sou o evangelista Marcos Barbosa, eu sou da Assembleia de Deus. Fique com essa palavra ao teu coração. Louvado seja Deus. Deus abençoe, meus amados irmãos. Aleluia. Ficam todos, aleluia, na paz do Senhor Jesus.